Poderia a China ter criado o vírus em laboratório e espalhado propositalmente pelo mundo para obter alguma vantagem econômica? Alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias, tanto que essa se tornou uma questão para os cientistas. Pesquisadores dos Estados Unidos, Austrália e Reino Unido conseguiram rastrear a origem do vírus, chegando à descoberta, através de sua estrutura, que não se trata de uma construção de laboratório, mas sim de um resultado de seleção natural. O revestimento exterior do coronavírus ficou conhecido por ter as chamadas proteínas spike. Essas protuberâncias que são usadas para agarrar e se penetrar nas paredes celulares humanas e de animais. E é justamente a sua forma de nos infectar que fizeram os cientistas garantirem que não se trata de uma criação de laboratório. Caso o vírus fosse uma arma, seus criadores teriam usado como base um genoma de um vírus patogênico conhecido, o que teria deixado registros que poderiam ser mapeados. Mas o genoma encontrado é muito diferente dos de outros coronavírus já conhecidos, mas parecido com alguns vírus encontrados em morcegos e pangolins. Se um vírus fosse do tamanho de uma bola de tênis, um ser humano teria 800 quilômetros de altura. Parece estranho, mas como uma coisa tão pequena pode causar tanto estrago para a humanidade? Basicamente, eles são constituídos por pequenas coleções de genes ou fragmentos de DNA ou RNA encapsulados em uma capa proteica protetora. Apesar de carregarem informações para se reproduzirem, os vírus não podem se multiplicar sozinhos como fazem as bactérias, sendo que precisam se hospedar em células específicas para isso. Eles adentram nelas de maneira em que seu material genético e o das células se confundem, criando cópias do vírus ao invés delas realizarem suas funções normais. Alguns desses parasitas são capazes de atacar bactérias. Já outros atacam especificamente plantas. Outros tipos podem atacar determinados animais, enquanto outros, os seres humanos. Alguns vírus podem atacar tanto animais quanto pessoas, como os próprios coronas. Alguns atacam galinhas, outros porcos. Já alguns coronas são capazes de atacar somente pássaros, não tendo decodificações suficientes para atacarem os seres humanos. Mas os vírus mudam o tempo todo. Durante a reprodução, quando um gene viral é copiado, mutações podem ocorrer por simples erros de cópia, bem parecidos como quando você copia um arquivo quebrado pelo computador. Na maior parte dos casos, em uma nova recombinação, o arquivo é corrompido, o que torna o vírus inútil. Esses erros são muito frequentes e o vírus acaba se tornando inútil, pois não consegue aderir a uma célula hospedeira. Mas, em certas ocasiões, uma mutação pode fazer com que o vírus possa se aderir a uma nova célula hospedeira. E se ele tiver a sorte de encontrar essa célula, a infecção pode ocorrer. Isso é chamado de infecção por transbordamento, quando, por exemplo, um vírus sai de um animal e infecta uma pessoa. De início, o novo vírus não é muito bom em atacar o novo hospedeiro e enfrenta muitos desafios em um ambiente novo. Muitas vezes, as mutações que ocorrem para que esse vírus sobreviva acabam afetando ele mesmo, que acaba sendo destruído por tabela. É por essa razão que a maior parte dos vírus de transbordamento vão à extinção depois de infectarem algumas poucas pessoas. Se o vírus consegue sobreviver e se reproduzir por tempo suficiente, a seleção natural dá um empurrãozinho para ajudar no contágio e reprodução dessa nova espécie hospedeira. Mutações positivas acontecem a todo momento, enquanto as inúteis são descartadas também a todo momento. E é assim que, entre intermináveis erros e acertos, um certo tipo de vírus
pode se tornar mais resistente e transmissível, a ponto de criar uma epidemia. Além disso, quando 2 ou mais vírus infectam uma célula ao mesmo tempo, eles podem trocar material genético para formar novos vírus híbridos com propriedades únicas. Fato é que a cada instante, uma infinidade de mutações estão acontecendo ao redor do mundo em vírus dos mais diversos tipos. São essas mutações que tornam esses organismos resistentes às novas drogas, mais letais ou mais transmissíveis. Por exemplo, o vírus do HIV não é capaz de sobreviver no corpo de um mosquito, mas basta uma mutação bem específica para que isso aconteça. E é assim que novas doenças surgem e vão continuar surgindo. Para melhor ilustrar o processo todo, podemos usar o exemplo do próprio corona, que no início dos anos 2000 atacava somente morcegos. Logo o vírus transbordou para felinos, passando então para os seres humanos após novas mutações. Coronavírus não são o único tipo de vírus de origem animal que podem facilmente se adaptar a novos hospedeiros. O HIV transbordou dos chimpanzés pela ingestão de sua carne. A gripe suína veio parcialmente dos porcos, possivelmente evoluindo após uma recombinação de um vírus suíno e um vírus aviário. A gripe espanhola de 1918, que matou mais gente do que a Primeira Guerra Mundial, pode ter se originado das galinhas. Apesar das evidências ainda não serem conclusivas, esse novo coronavírus pode ter se originado de morcegos ou mesmo de pangolins. Para esses animais, o vírus não é perigoso. Porém, na região em que o primeiro surto de Covid-19 aconteceu, a caça e consumo ilegal, juntamente com rituais religiosos e uso deles para medicina alternativa, acabou colocando os seres humanos em contato com vírus novos. Falando dos vírus em geral, não existem registros fósseis que comprovem a origem deles, mas podemos chegar até ela através do DNA dos portadores que foram infectados. Isso é o que permite à ciência rastrear a origem. Acredita-se que os vírus tenham surgido até mesmo antes das células, uma vez que sua estrutura é bem mais simples. Nós, seres humanos, somos um combinado de proteínas e informações genéticas para todos os lados. Mas nem tudo sempre foi assim. Há uns 3 bilhões de anos, os primeiros seres vivos surgiram na Terra. As bactérias rudimentares, que consistiam em moléculas quebradas pela luz do Sol, que se combinavam em estruturas cada vez mais complexas, chegando a se multiplicar nos oceanos. As combinações eram cada vez mais estruturadas, fazendo-as ganhar habilidades bioquímicas inéditas. Algumas, no entanto, foram abandonando genes até ficarem tão simples que começaram a sequestrar o maquinário de bactérias normais para se reproduzir. Essa é uma das várias hipóteses para a origem dos vírus, uma espécie de ex-bactéria rudimentar. Ao longo de bilhões de anos, as bactérias uniram forças para formar seres multicelulares, como plantas, fungos e animais. Enquanto isso, os vírus tomaram um caminho diferente, se aproveitando da complexidade crescente desse mecanismo até nos levar aos problemas de saúde pública. A vida surgiu no oceano, e para se ter ideia, o número de bactérias que existem por lá é composto por 28 zeros, o que significa que para cada estrela do universo visível, há 10 milhões de bactérias na água. Achou muito? Bem, saiba que o número de vírus que ganham a vida se aproveitando dessas bactérias tem 31 zeros, o que significa que o número de infecções virais que ocorrem no oceano por segundo tem 23 zeros. O oceano foi o berço da vida, como também pode ser o nosso destino final.
Você sabia que 40% do total de bactérias dos oceanos morrem por causa de vírus a cada 24 horas? Por lá, todo dia é dia de pandemia. Para todos os efeitos, a ciência já possui tecnologia para rastrear a origem de um vírus, tornando-se a única esperança para que no futuro possamos nos preparar e